Ok, boa tarde a todos, a todas. Hoje a gente conta com uma grande honra a partir das presenças da professora Cristiane Grillo e da professora Nádia Laguardia. Nós temos um encontro do LEPS hoje com o texto dessas professoras, Cristiane Grillo, que é professora da Faculdade de Medicina, e a Nádia Laguardia, que é professora do Departamento de Psicologia, ambas da Universidade Federal de Minas Gerais. Elas escreveram um texto, na verdade, um artigo para a revista Desassossego, revista de psicanálise de Portugal. O título é Uma Resposta Possível Diante do Impossível de Educar. Vamos contar hoje com os comentários da professora Maralice Neves, da FALE UFMG, e da Libéria Neves, da FAI UFMG. Muito bem-vinda a todas vocês, comentaristas e autoras. É uma honra recebê-las aqui no Grupo LEPS. Eu, Mônica, Margarete, demais membros. A gente fica muito contente com a presença de vocês. A dinâmica, para que a gente possa privilegiar o espaço de fala, a dinâmica ocorre da seguinte maneira: a gente pede, e hoje contando com a honra da presença das autoras, que se apresente Cristiane e Nádia nos primeiros 10 minutos o texto, e em seguida a gente passa a Maralice por 10 minutos e Libéria Neves por 10 minutos para fazerem os comentários. Em seguida a gente abre espaço para a conversação de todos. Muito obrigado mais uma vez, uma honra vocês estarem aqui, a palavra é com vocês. Cristiane e Nádia. Boa tarde, nós combinamos aqui, né, Cris, que eu vou fazer uma breve apresentação do Brota e depois ela vai fazer uma breve apresentação dos casos que foram discutidos no texto. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite feito pelo Marcelo e por toda a equipe. É um grande prazer participar, né, uma alegria grande participar desse encontro do LEPS, né, com amigos aí, muito queridos, parceiros de trabalho e também conhecidos, né? Alguns eu não conheço, poucos. Bom, eu vou fazer uma apresentaçãozinha do Brota para vocês entenderem, né, o que é o Brota, o texto baseado nesse trabalho, nesse programa de extensão que chama Brota. O Brota, Juventude, Educação e Cultura, ele é um programa que articula ensino, pesquisa e extensão, né, que visa contribuir com as políticas públicas de combate à evasão escolar. Né? Ele tem uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Todo mundo aqui sabe, né, todo mundo da área da educação, que essas dificuldades de aprendizagem, de socialização apresentadas por adolescentes nas escolas públicas têm levado à evasão escolar. E muitas vezes essas dificuldades estão relacionadas a vários fatores, escolares, sociais, familiares, econômicos e subjetivos, né? Mas a maior parte dos adolescentes com problemas escolares é de baixa renda, população negra, moradora de periferia, em situação de risco social na família, né? Bom, então, o objetivo geral do Brota é intervir junto a adolescentes, alunos de escolas públicas, que mantêm um laço frágil com a escola, né, visando fortalecer esse laço com saber, né? Então, é um programa interdisciplinar que reúne professores e pesquisadores de diferentes cursos da Universidade Federal de Minas Gerais. E o trabalho interdisciplinar, ele considera essas especificidades de cada saber, né, que são professores da psicologia, psicanálise, educação, medicina, artes plásticas, letras, dança, educação física, permitindo o diálogo entre esses diversos campos do saber, mas incluindo o saber dos jovens, né, para a construção de um certo saber fazer que tenha efeitos aí subjetivos e sociais. Então, o programa ele abarca projetos de extensão que são coordenados por professores, né? No caso da Belas Artes, a professora Elisa Campos, que coordena o projeto. A gente tem aqui no LEPS, né, 2 professoras que participam do Brota, que é a Maralice, do curso de Letras, e a Libéria, da Educação, né? Na dança, o curso de dança, a professora Ana Maria Fernandes, arquitetura e design, o professor Glaucinei,
Medicina, a Cris, né, na psicologia, eu, e educação física, o professor José Alfredo. Cada professor, então, coordena um projeto, uma oficina de jogos teatrais e conversações cênicas, Elibéria coordena, oficinas de arte circense, Brota no Picadeiro, a Valéria, que, na verdade, ela é uma aluna de mestrado do programa de mestrado da medicina, né, que ela é orientanda da Cris. A oficina de artes visuais, Artes Cidades, que a Elisa Campos coordena, a oficina de artes culinárias, atualmente está sendo coordenado pela Gisele, que é uma nutricionista, mas está vinculado aí à medicina, né, ao curso de medicina, coordenado pela Cris. A oficina de dança da Ana Maria, a oficina de escrita, então, Arte Sem Palavras, da Maralice, oficina de design para a juventude, o Fernando, e oficina de skate, que é a mais recente, coordenada pelo professor de educação física, José Alfredo. E a oficina de skate a gente fala nesse artigo, né, como que surgiu, foi de uma demanda de um adolescente. E esse trabalho ele é desenvolvido, então, em 2 espaços, com adolescentes no espaço do CRJ, né, que é o Centro de Referência da Juventude, mas também com professores nas escolas, que a gente faz conversação com os professores. E no CRJ, então, são oferecidas oficinas que são propostas para os adolescentes, eles podem escolher uma oficina, e depois eles têm um espaço de conversação, né? Que é esse dispositivo aí, clínico de orientação psicanalítica que visa dar esse espaço para a circulação da palavra para os adolescentes, né? E as conversações, assim, têm como tema central os impasses que eles vivenciam no ambiente escolar, né? Violências, conflitos nas redes sociais também surgem, racismo, impasses na relação professor-aluno, dentre outros. Mas surgem também outros temas não relacionados com a escola, né? Bom, em linhas gerais é isso, não vou me deter mais, porque a gente vai ter oportunidade de conversar depois sobre o artigo, e a Cris vai falar um pouquinho sobre os casos que a gente apresenta nesse artigo. Boa tarde, também agradeço ao Marcelo e ao grupo do LEPS o convite, é um prazer também estar aqui hoje, uma alegria. E falar do Brota, né? Tá aqui a Libéria, a Maralice, tanta gente que já conhece aí. Então, muito bom. E realmente esse tempo da pandemia, ele tem sido um tempo de reflexão, de reinvenção, né? O que a gente tem feito agora é conversação com os professores que apresentam uma demanda assim muito intensa, né? A gente começou com um piloto, mas a gente retomando aí o texto. Então, quando a Nádia coloca essa configuração do Brota, dá para ver todo esse preparo, né? Essa tessitura da equipe, todo o investimento, né? Teórico e metodológico para a gente entrar em campo. Nós ficamos 6 meses fazendo um piloto com jovens em geral, para depois a gente começar a trabalhar como escola. O resultado, né? O trabalho com essa primeira escola deu origem ao livro Brota, que deve estar aí já circulando entre vocês, né? A gente tem uma versão digital aí para essa pandemia, né? Que a gente não pôde fazer o lançamento do livro físico. Mas então, quando a gente começa então com essas metodologias com os adolescentes, a gente começou também a se deparar com essa vivacidade do trabalho de campo, do trabalho com os adolescentes e das surpresas, dos impasses, dos furos, dos desafios. E isso, na verdade, nos fez repensar muito quanto de ideal nós tínhamos com o programa de extensão e nós também, não só nós instigarmos os adolescentes, né, a constituir as invenções aí subjetivas, mas também nós da equipe. Então a gente coloca no texto brevemente um caso de um adolescente, né, foi um caso paradigmático, nós aprendemos muito com ele, um adolescente que se impõe muito ali no trabalho, né, e ele tem um pai preso, mas que ainda é o chefe do tráfico.
Então, ele desliza muito assim desse adolescente filho do traficante que tenta impor um certo medo, uma posição um pouco cínica, um pouco chata com os colegas, mas ao mesmo tempo, né, claro, uma demanda de amor. Então, quando ele participa ali com a Libéria dos Jogos Cênicos, ele quer encarnar a figura do coordenador pedagógico, que é o cara mais querido da escola. Então, já essa divisão subjetiva, toda essa complexidade, e ele muito, assim, provocativo, né? Então, insultando as pessoas que se nomeiam trans, que circulam pelo CRJ, que é um local da diversidade, da juventude periférica. Isso dá origem a uma conversação com os adolescentes, uma conversação mais ampla, para a qual algumas pessoas militantes de movimentos LGBTQI foram convidadas. E, num determinado momento, esse jovem, num momento de raiva, ele esmurra a parede. E aí faz um furo, porque a parede era de gesso. E aí ele dá um outro soco. Isso provocou, assim, foi um momento de tensão, porque, claro, né, o CRJ é um dispositivo público, a própria gerente ficou muito tensa, e nós também ali do Brota entramos um pouco nessa primeira conversa, que teve um caráter mais normativo. Então, como fazer para consertar o furo? E eu lembro, foi até no evento que a gente estava, nós todos, um evento que a Nádia organizou na PUC, que a Maralice brincou. Mas, bem, nós somos psicanalistas, né? E a gente não está sabendo lidar com esse furo, porque ele prometeu que ia consertar e nada de consertar, e aquele impasse ali com os furos na parede, a gente até com medo do programa sofrer uma sanção do poder público, né? E aí teve essa ideia, assim, de fazer uma oficina de arte com ele para ter um tratamento via arte dos furos. Então ficou bem bacana e o CRJ acolheu essa solução inventiva. E a partir disso, esse jovem ele faz um outro movimento. Ele chega com uma pastinha, que eu falei pastinha de executivo, uma pastinha de couro, com um projeto manuscrito falando do desejo dele de fazer uma oficina de parkour, que segundo ele seria muito bom para os jovens, porque ele iria ajudá-los a superar os obstáculos da vida, né? E aí a gente acolhe essa proposta dele, ele vai para a oficina Arte Sem Palavras para dar um tratamento formal para esse projeto, já que é um programa da universidade, vai para a oficina de design para fazer uma marca, que era um desejo dele, e começa, mas não sem um adulto, também houve essa borda. A gente na época não tinha professor de educação física, aí a gente ligou para o pró-reitor de assuntos estudantis, que já tinha acolhido o Brota, o Tatá, e ele indicou o Zé Alfredo. E aí também, né, depois a gente escreveu o artigo e a vida continuou, e essa oficina funcionou durante um tempo, e depois não mais. Agora com o Zé Alfredo tem uma outra oficina, que é a de skate. Então, uma coisa também que a gente aprendeu muito com os adolescentes foi assim, nós mesmos repensarmos esses conceitos de sucesso, de fracasso, do que dá certo. A gente poderia falar, e aí a oficina deu errado. Mas nós aprendemos com ele que é melhor falar, a oficina funcionou durante o tempo. Não sem impasses, claro, né? Porque teve uma série de impasses. E aí, para terminar, só contar uma outra invenção. Assim, essa primeira escola tinha uma questão muito contundente com a fome, com a vontade de comer. Assim, teve um dia que o suco acabou, eu vi uma adolescente chorando, assim, parecia que alguém tinha morrido. O que aconteceu? O suco acabou, eu fiquei sem suco, vocês me traíram, vocês não me deram suco, uma coisa que tomava um vulto. Na oficina de culinária, muitos atritos com os chefes, com os professores, porque eles queriam pegar a comida, colocar no bolso, comer de uma forma muito voraz. E aí a Tereza Portes, que é uma artista querida, que estava conosco na época, que é da UENG, ela, a partir das intervenções dela como artista, ela trabalha muito a mesa de Tereza, ela bolou uma intervenção que era o prato do afeto. E aí os adolescentes ganhavam pratos brancos e eles podiam desenhar e escrever
coisas de comida e escrevendo também várias coisas, desenhando. Aí, para esses pratos então ganharem o estatuto de uma exposição, e algo que a gente ainda não realizou, que seria a performance final com um banquete na Praça da Estação. E isso deu um tratamento assim muito simbólico para isso, dessa pulsão sem borda, né? O Fabien Fainox, no nosso livro do Brota, ele escreve um capítulo a partir de uma visita que ele fez, e ele fala particularmente dessa intervenção do prato do afeto, né? E fala de todo Brota como isso que pode possibilitar bordas, né? Aí na cidade. Então, assim, são dois breves recortes, assim, de, na verdade, impasses que nos levaram a aprender muito e que continuam, né? Na pandemia são novos impasses, novos desafios, então é um aprendizado muito grande. Então, isso que a gente coloca no texto, né? A educação, né? Como, na verdade, Freud coloca como um dos impossíveis, mas o que fazer com o impossível? Né, que não seja pela via da impotência, da paralisação. Então, brevemente é isso, que agora tem os comentários e o debate, né, que é super importante. Então, obrigada mais uma vez. Obrigado a vocês, Nádia Laguardia, Cristiane Grillo, uma honra tê-las mais uma vez aqui dizendo. É importante frisar, gente, que tanto a Nádia quanto a Cristiane, assim como a Maralice, assim como muitos de nós aqui, participamos dessa pesquisa internacional chamada Atenção a Sujeitos com Problemáticas Sociais, e o Brota entra como um dos núcleos dessa pesquisa, né? Ela está sendo gerida por 16 profissionais do Brasil, da França, da Espanha e da Argentina, e o Brota entra como um desses núcleos dessa pesquisa. Foi super bem acolhido pelos membros da pesquisa, e a gente vem tentando desenvolver ou vetorizar alguns saberes acerca da intervenção psicanalítica nos espaços sociais, e o Brota, claro, como vocês podem perceber a vitalidade dele, é um dos grupos que faz isso acontecer de maneira mais vital. Ok? Muito obrigado, então, mais uma vez a Cristiane e a Nádia. Vou passar a palavra a Maralice Neves. Ok. Estão me ouvindo bem, né? Então, hoje esse nosso encontro está bastante endógeno, né, Marcelo? A Libéria, quando ela já se prontificou também a ser uma das debatedoras, eu falei, bom, vai ser o dia do Brota, por isso Nádia e Cristiane não podem faltar. E é uma forma de divulgar esse programa, né, que é um programa, então, que a gente, inclusive, andou discutindo durante esse tempo da pandemia. Foi um momento de muitas leituras, muitas discussões de diversos assuntos, e um deles foi essa característica transdisciplinar, né, do programa, né? Somos um programa transdisciplinar, não somos, né? Cristiane Grillo agora está lá no IEAT, né, como professora também do quadro lá do IEAT, e Marcelo já passou por lá, né, com um convite nosso durante a época em que eu estive, e essa discussão da transdisciplinaridade foi muito rica para nós, né, para considerar o trabalho do Brota, né? A gente leu dois textos-chave, foram textos importantes, um deles, O Homem e o Método, né? Reflexões sobre parâmetros filosóficos da transdisciplinaridade, do Carlos Roberto Dravin, o outro foi do Domingues, mas esse fio condutor, né, da antropologia filosófica, né, do trans, de além, de ir para lá, de depois de, né, essa coisa da transcendência, né, de transcender um domínio de uma visão disciplinar, né, os domínios particulares, né, para romper barreiras disciplinares, né, desobedecer regras, de certa forma, né. O Brota faz isso levando os alunos, tirando os alunos da escola e levando para um outro espaço, né, que é o CRJ, que a gente está doida para voltar,
né, que é um outro espaço, né, para além da escola, mas que justamente a gente aposta nessa, que aí se estabeleceria, né, se fortaleceria o laço com a escola, né? E então, assim, essa coisa de uma certa transgressão, né, foi essa discussão que a gente pensa ser o Brota um projeto transdisciplinar, né? Quer dizer, nessa noção de sujeito, né, função que opera, fazendo. Espera aí, tem alguém dizendo alguma coisa? Eu ouvi um som aí. Não, era o microfone aberto, Maralice. Tá bom. Então, nessa função do sujeito, né, como que opera fazendo corte às disciplinas e permitindo emergir um saber da experiência, né? E a psicanálise como bússola, que propõe que o saber está no adolescente, servindo como orientador ético, né? Por isso, brota, né, com esse título no texto, que muito... Brota é um nome, bom, Cristiane e Nádia poderão dizer um pouco mais disso, mas faz parte da gíria dos meninos, né? Mas é o verbo brotar também, né? Que né, vai significar essa saída que toma os impasses, né? Como sintoma, supõe saber no adolescente, aposta que os elementos inconscientes emergem, né, nas falhas da fala e dos atos, né, como a Cris aí pôde exemplificar com esse caso desse garoto que foi chamado aí no texto por João, né? Ele, de fato, foi um garoto que fez um rebuliço lá entre nós, né? Passou por todas as oficinas, né? Quer dizer, é importante até colocar como ele transgredia todo o tempo, passando por todas as oficinas. Ele não ficava em nenhuma especificamente, mas ele queria saber de todas, ele era muito atento, né? E veio com essa, né, que ele nomeou mesmo como uma saída filosófica, ao chamar a oficina de parkour uma forma de lidar, né, com as dificuldades dos alunos, né, no caso aí, as próprias dificuldades, que ele entendeu que o parkour regulava um pouco isso, as questões dele. Então, ele conseguiu passar através da gente, é um caso tão emblemático que eu acho que ainda vale dar uma estendida nesse sentido, quando ele veio para a oficina de escrita, que se chamava Oficina de Escrita, a nossa oficina lá, atualmente ela mudou de nome, justamente para atrair os adolescentes, porque eles não queriam sentir que estavam aí fazendo o que se faz na escola, né? Redações, escrever assim, não. Então, ao mudar o nome da oficina, nós já no segundo ano, né, já com novos alunos de outra escola, nós conseguimos atrair um bom número de alunos. Eu até saí do assunto desse garoto, porque ele foi um dos que então veio para aprender a escrever ou tentar construir uma espécie de projeto, né, para fazer a oficina de parkour. Mas depois, enfim, diante da questão mesmo acadêmica, né, de como fazer, tem que respeitar uma série de regras, que aí ele já teve um pouco de dificuldade, e aí a oficina
acabou, né? Ele também não continuou ouvindo ao programa, como no caso da nossa jovem Brilho, né? Foi uma garota que participou o tempo todo na nossa oficina, no primeiro ano, e depois passou a ser uma nossa monitora junto aos novos alunos que chegavam. Então, ela continua conosco, já está no segundo grau, né? Já está aí fazendo ensino médio, segundo grau é coisa da minha época, e continua conosco, continua escrevendo, tem feito poemas maravilhosos, e está sempre em interação conosco no Brota e na Oficina Arte Sem Palavras. Bom, na verdade, eu não trouxe assim, nenhum debate a fazer, né, com as pessoas. Eu queria já abrir a palavra, então, para que a Libéria faça suas questões, e nós podemos, talvez, voltar a falar juntas aí, num debate mais a 4, vamos dizer assim. Então, eu entrego a palavra agora à Libéria. Obrigado, Maralice. Libéria, contigo a palavra. Obrigado por vir. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou num lugar barulhento, eu pus esse equipamento aqui para ver se concentra o som. Sim. Tá ok? Estamos te ouvindo bem. Então, vamos lá. Bom, quero agradecer, né, convite. Convite nada, foi eu que me ofereci, né, para poder debater. Quero agradecer pelo aceite do meu oferecimento aqui, oferecida que sou, né. De início eu questionei se não seria algo muito bairrista, né, eu comentar um texto sobre um projeto no qual eu estou extremamente envolvida, mas o mais difícil foi pensar o comentário do texto sem considerar o que está para além do texto, que é o meu cotidiano no projeto e nas investigações que se desdobram dele. Mas esse foi o meu esforço, foi o esforço que eu fiz de me ater a esse texto, né? Um texto tão suave, tão didático, objetivo, eu diria redondinho. Um texto que pretende abordar uma resposta possível diante do impossível de educar, especificamente referente aos sujeitos no tempo lógico da adolescência, que se encontram num espaço educativo, numa era em que vigora o declínio do ideal e a ascensão do gozo, afetando a relação dos sujeitos com o saber, o que marca especificidades no impossível constituinte. Diante disso, a resposta possível apresentada no texto é a aposta na palavra que faz borda, anteparo e também nas invenções singulares, algo que cada adolescente possa criar e lançar mão, para além do rompimento ou do aprisionamento, significante ou não. Para tratar dessa aposta, o texto, além de destacar uma concepção de adolescência na perspectiva psicanalítica, bem como abordar um mal-estar contemporâneo nas escolas públicas periféricas, ele aponta uma experiência que articula, então, psicanálise, educação e arte, tratando-a como uma resposta possível ou uma saída, a qual nos ensina que abrir mão de um ideal universal, asfixiante, pode apontar vias de criação e invenção singulares e múltiplas. Nesse sentido, concordando com Manuel de Barros, quando poetiza "Invento para me conhecer". O Brota surge de uma demanda de intervenção por parte do poder público sobre o fenômeno da evasão escolar, como uma proposta de se trabalhar com adolescentes de escolas públicas municipais localizadas em territórios marcados por altos índices de vulnerabilidade juvenil. Supõe-se, então, um abandono mútuo. Os adolescentes abandonam o desejo de saber sobre si, sobre o mundo, e os adultos, no caso professores, abandonam os adolescentes, sob a forma de recusa e de desistência, respectivamente. Os professores não mais ocupam o lugar de ideal e destituídos do lugar de detentores de saber, né, que poderiam ser concedido aos alunos que o merecem. Eles perdem para os objetos de consumo que assumem centralidade na cultura, como objetos de um mais de gozar.
Tais aspectos, somados a outros não enfatizados no texto, tornam a dimensão do impossível no ato de educar mais explícita, e mais explícitas as queixas por parte dos professores, que demandam por respostas rápidas que prescindem das próprias implicações. Família, pobreza, capital cultural e as diversas nomeações que abrem caminhos para a patologização do comportamento e da relação com o saber, fomentados muitas vezes pelo discurso da educação inclusiva, eu acrescentaria, e para a busca externa da autoridade perdida, que vem incrementando as ocorrências escolares com boletins policiais. E, nesse sentido, o canteiro de obras barulhento, agitado, poluído dos adolescentes acaba desmanchado pela retroescavadeira da ciência e da justiça. É nessa aridez que o Brota se compreende como oferta cultural. Ateliês de arte, num espaço que se pretende como uma referência para a juventude com a juventude. O programa aposta que a oferta de um espaço não escolar possa abrir a via de acesso ao saber, que vai além do conhecimento acadêmico. Além disso, contando com uma equipe grande e multidisciplinar, aposta-se que alguém pode operar como um outro que diz sim ao adolescente, acolhendo o seu modo particular de gozo e favorecendo seu enlace no campo social. E como isso funciona? No texto são apresentadas pinceladas do cotidiano, onde alguns impasses puderam ser transformados em enigmas. Me remete ao princípio da Escola Experimental de Boné, um lugar onde algo a mais pode acontecer a partir do espaço vazio deixado ao imprevisto. Em Boné, Manoni propôs um estouro institucional, onde vai-e-vens constantes são necessários, a fim de impedir o engessamento da instituição e o aprisionamento das crianças, lá no sistema asilar, tratando o imprevisto como uma importante ferramenta que fundamenta sua prática, que consiste em convidar aquelas crianças a vivenciar uma experiência subjetiva que diz de se perder para se encontrar como sujeito de seu próprio desejo. No Brota, propõe-se uma oferta cultural realizada num espaço público, organizada e praticada por uma equipe formada por acadêmicos, estudantes de graduação, de pós-graduação, professores e pesquisadores de diversos campos do saber, incluindo a medicina, a educação física, a psicologia, a psicanálise, artes visuais e cênicas, design e gastronomia. A partir das pinceladas no cotidiano, eu deixo aqui algumas perguntas para as autoras, coordenadoras, cujas respostas possam fomentar a circulação da palavra nesse grupo. Quais sejam: como a dimensão da experiência clínica pode atravessar um conjunto de áreas diversas? Trata-se de um programa não escolar, embora acadêmico. Como as diversas áreas são convocadas a desistir dos ideais que aprisionam para se haver com a dimensão do resto, do ineducável de cada um. Seria então, assim, o trabalho constante de não fomentar o lugar da norma, o lugar do mestre, o que permite à equipe se abrir à via de um saber fazer com isso, que não cessa de não se inscrever? O Brota aponta a possibilidade de um espaço educativo escolar estourado? Qual a perspectiva de intervenção compreendida e ou praticada pelo programa, que surge a partir dessa demanda? Ou essa intervenção seria uma invenção ainda por se conhecer? Passo a bola para as colegas do Brota, colegas do LEPSI, para a gente discutir. Ok, estava tudo indo bem até o momento em que a Libéria coloca 4 ou 5 questões fundamentais, assim, a meu ver. Eu acho que expressa bem o que a gente também poderia pensar aqui junto com vocês, né? Eu acrescentaria ainda nesse meio, né? nesse empuxe que a Libéria nos convoca, a ideia de como se conceitua a educação impossível, como é que se atualiza a ideia da educação impossível, tendo em vista que no texto, né, ela se apresenta como uma expressão do não todo, né, o impossível como não todo e, ao mesmo tempo, necessário. Então, seria interessante esclarecer ou atualizar essa ideia freudiana, recuperada por Manoni e por todos nós o tempo todo, que estamos falando sobre a educação como esse ofício impossível.
Muito bem, vou voltar a palavra. Por enquanto, nós vamos encerrar aqui a gravação. E a gente vai falar aqui livremente. As pessoas já podem pensar nas suas intervenções, as suas questões para as autoras e as comentaristas, que, na verdade, são 4 autoras, se eu estou entendendo bem.